Olá, bem-vindo, bem-vindo você que acompanha o canal Canhota 10. Hoje, uma conversa com o inventor do spray que demarca a barreira e o local de cobrança de falta no futebol. É um brasileiro, é um mineiro de Tuiutaba, da minha cidade, inclusive, meu conterrâneo. E ele está num momento aí da sua disputa com a FIFA de um revés e a gente quer saber os próximos passos dessa conversa e também saber um pouco mais da invenção, enfim, de toda essa trajetória desde o ano 2000, né, já é uma história longa. Eu falo com o Reine Alemanha. Tá certa a pronúncia, Reine? Tá correto. O Ah, tá pessoal me ótimo. chama de várias sonoridades do meu nome, eu atendo a todas. Ah, tá ótimo. Obrigado por ter aceitado o meu convite para essa conversa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando. Eu sempre digo que eu sempre falo com todos, né, em termos de imprensa, e há um carinho muito especial de estar falando quando são pessoas da minha terra, conterrâneos, e isso para mim tem um sentido maior quando eu consigo falar com pessoas que conhecem a minha cidade, sabem de onde eu venho, conhecem a nossa história, e isso é bem empolgante. Que legal. Bom, para quem ainda não conhece essa história, resume um pouquinho o surgimento da ideia do spray e, e os primeiros passos para até a sua realização. Eu imagino que a sua primeira alegria foi ver quando ele finalmente foi usado numa partida oficial de futebol. Eu comecei isso em Ituiutaba, Minas Gerais, na 37 com a 18. Eu estava vendo o, uma partida de futebol, e se eu não me engano, na época, Brasil e Argentina, tenho quase certeza disso, já fazem mais de 20 anos, né? Agora vamos ver se ele põe a barreira para trás. A barreira já foi para frente de novo. É o eterno drama. E o Galvão Bueno fez um desafio, qual cidadão iria manter a barreira no lugar. Eu já estava com a vida bastante difícil e procurando algo para fazer valer a existência. Dali eu parei na hora e falei assim, eu vou resolver isso agora. E aí eu pensei numa marcação provisória, consequentemente numa espuma que desaparecia, tinha volume, era popular, barato, né? Toda invenção ela precisa ter a viabilidade para aplicação e, consequentemente, pensei no spray como uma forma de conduzir na cintura. Dali eu tinha certeza que eu tinha a solução, porque a regra número 1 do futebol não permite marcações além das já existentes. Então, por isso que precisava ser uma espuma, algo que desaparecia, né? E daí a espuma sendo o melhor elemento. Só que no processo de invenção, você tem que atender mais características, como não agredir gramados, ter coloração em países nevados, você ter não irritar, não haver irritação dérmica, não haver irritação ocular, e ter ali visibilidade para o árbitro, largura. Então, são várias características que eu teria que buscar uma formulação específica que atendesse toda essa atividade inventiva. E o primeiro árbitro foi o Paulo César, num jogo, inclusive, da associação, que ele foi apitar. Eu catei um creme de barbear, levei ao gramado, fiz a demonstração da ideia, né, o conceito. Lembrando que não se patenteia uma ideia, você tem que patentear um produto com formulação, características específicas para que ele realmente seja aceito. E assim eu fiz, consegui patente em 44 países, sou o único no mundo com patentes concedidas. Levei isso à taça BH. Como mineiro, eu gostaria que a Federação Mineira absorvesse, porque eu tinha certeza que eu tinha a solução mundial para o problema da barreira. Da Taça BH foi para o sub-20 do Campeonato Paulista de juniores, depois na CBF. Ao mesmo tempo, eu já fui em Zurique, na Suíça, falar com a FIFA. Ao mesmo tempo, eu saí desenvolvendo todo o raciocínio, né, tudo que precisava para lapidar o projeto. E dali eu comecei a ter a adesão Copa João Avelange em 2001, primeiro a competição que era o Campeonato Brasileiro, foi Copa João Avelange, módulo branco e azul. Acho que foi Depois, 2000. foi ano 2000, eu acho que foi, É que a final foi em finalzinho. 2001 por conta daquela. Sim, sim.
finalzinho do ano 2000 e com a final do ano 2001. Então, dali eu fui... Todos os árbitros do Brasil escreveram dizendo que isso era fantástico, que funcionava, que era muito bem-vindo. Lembrando que o spray ele só ajuda o árbitro à fiscalização, né? Ou seja, a autoridade máxima em campo ainda é a do árbitro. E com toda essa consciência eu fui evoluindo. Na Argentina, torneio da clausura, a Conmebol, até que a Conmebol fez os testes oficiais em 2011, e daí tem um longo trajeto, né? E a International Board aprovou em 2012 o uso a todas as federações. Em 2014 foi usado na Copa do Brasil, Copa do Mundo do Brasil, e dali para frente começou um litígio com a FIFA, porque as promessas feitas e todo o esforço ele foi negado pela FIFA. Basicamente. Agora, eu já ouvi gente falando assim, mas ele só teve uma ideia. A sua resposta já responde a esse tipo de provocação, porque, na verdade, você não tem a patente da ideia de marcar o gramado a 9,15 metros. Você tem a patente de uma espuma que se desfaz depois de um determinado tempo, que responde a todas essas especificidades. Você usou a de barbear só para o primeiro exemplo, mas tem todo um investimento aí na composição química do produto, e é essa a sua patente, é isso? É uma confusão muito, muito comum. As pessoas acham que tem uma ideia, o próprio Milton Neves falou isso lá, que é uma afirmação absurda, porque ela não se concretiza na prática, né? Você, por exemplo, pensar numa máquina que tem asas e voa, isso você não vai conseguir patente nenhuma. Você precisa atender, primeiro, a novidade, e depois o estado da técnica, que é a atividade inventiva. Ele tem que ter a funcionalidade, você tem que explicar como isso funciona, e a industriabilidade, que é a materialização desse bem, ou seja, essa invenção ela tem que ser possível de materializar. Então, não se patenteia ideias abstratas, elas têm que se materializar. Dentro do estado da técnica, você vai ver que muitas pessoas morreram tentando voar com um avião muito parecido com o que é o 14 bis do Santos Dumont. Ele é o pai da aviação porque o dele foi o primeiro a voar, tinha aerodinâmica, tinha propulsão, tinha todo um equilíbrio que permitiu o voo, ou seja, pelo INPI, a regra é que um examinador consiga reproduzir a sua invenção. Mesmo que você não tenha um protótipo materializado, mas em tese você consiga fazer um descritivo do qual ele fala, isso daqui é possível de ser feito, funciona e realmente é uma invenção. Então, dentro desse contexto, eu tive, como eu disse, uma unanimidade em 44 países, que são diferentes examinadores, diferentes nacionalidades, reconheceram esses 3 quesitos: novidade, atividade inventiva e industriabilidade. Então, não há o que se discutir em relação à patente, porque a patente também é outra discussão, é a monopólio. O monopólio é proibido no mundo inteiro, mas a patente ela não é um monopólio, ela é uma exclusividade durante um período, no caso de produto 20 anos, para que você tenha uma vantagem devido à sua invenção de explorar isso no mercado. Então, o que houve aí dentro dessa confusão toda, essas manobras que a FIFA fez em relação a tentar distorcer isso, é absolutamente ridículo. Inclusive, eu venho alertando o risco da segurança jurídica, principalmente do Brasil, né? Porque a quebra de uma patente de extrema notoriedade mundial, de benefício reconhecido nos testes, e, de repente, o INPI acatando lá uma defesa teratológica da FIFA, foi favorável à nulidade da patente. Ou seja, não há um embasamento técnico para que isso aconteça. Obviamente, a gente entrou no recurso e a gente vai provar isso, mas sempre é a decisão de um juiz. Então, sem interferir, obviamente, a livre capacidade do juiz decidir, dentro de toda a sua hermenêutica e capacidade como autoridade para essas decisões, a vítima ou a autora, né? No caso, no INPI eu sou réu.
No processo, eu sou autor. Então, eu falo com a minha convicção. Praticamente, na minha convicção, é impossível que isso seja dado a favor da FIFA. E recentemente aconteceu, ontem, uma juíza da primeira instância achou que a FIFA tem direito. Então, assim, obviamente cabe recurso. Dentro do que eu falei com os nossos advogados, e inclusive o que eu também entendo, né, porque eu estudei bastante a lei, a decisão está muito equivocada. E é num recurso de segunda instância que, obviamente, a gente vai ter que provar isso. Mas eu estou muito confiante, porque, independente das decisões, a minha disputa ela se dá em 44 países. Ou seja, mesmo que haja aí no imaginário dos absurdos, o Brasil decida algo contrário, eu tenho mais 43 países para ganhar da FIFA. Então, não vai ser uma batalha simplória, como a FIFA tentou divulgar no site dela, como se ela já tivesse ganhado. Eu até falo sempre que é só um primeiro tempo. Né? É só um primeiro tempo. Né? Para mim foi uma surpresa, porque olhando a sentença, você vê que há erros ali muito grandes do ponto de vista, óbvio, de quem é a vítima, né? E baseado, comparado à lei, foi, para mim, um grande equívoco e isso, obviamente, caberá recurso na justiça. Agora, além dessa disputa com a FIFA, você também tem disputas judiciais contra outras empresas que estão fabricando o spray? Então, essa é uma coisa bastante peculiar também da patente. O que acontece? A nossa espuma, de uma forma simples, né, para entender, ela é uma formulação aquosa para uso específico dessa finalidade. Por exemplo, eu não tenho uma patente, o meu spray ele não pode ser para fazer barba, ele não pode ser um shampoo. Eu não posso explorar ele no mercado como se ele fosse um creme de barbear. Ele é um demarcador de barreira, um delimitador das distâncias do futebol. Então, nesse sentido, quem usa comete mais infrações do que quem está fabricando. Todos são implicados, obviamente, mas a lei da patente ela é muito clara. Usar, expor, transportar, estocar. Então, tem várias questões das tipificações da lei que mostram que você está ali resguardado pelo que as atitudes que a FIFA fez, né? Então, cabe, obviamente, à Justiça considerar a lei das patentes para julgar. E eu acho que nisso a sentença ela foi muito falha, muito vazia, porque foi considerado o código do CPC, que é o Código de Processo Civil, mas as leis da patente ela tem uma lei muito específica, é uma lei muito específica de proteção ao direito. Então, são todos esses argumentos que a gente vai, obviamente, recorrer na justiça e também na questão internacional, nos órgãos internacionais. Pelo que eu entendi da sentença, a juíza reconhece a sua criação, mas, ao mesmo tempo, diz que a FIFA não é obrigada a usar o produto de sua propriedade. Ficou confusa mesmo a decisão, né? Se você for olhar assim, como assim reconhece a patente e, ao mesmo tempo, a FIFA pode usar? Detalhe, falando até em primeira mão aqui com você, você tem ali no processo várias mentiras da FIFA. É uma litigância muito agressiva e muito de má fé, porque, por exemplo, a FIFA diz que nunca convocou os fornecedores. Tem provas lá dentro que mostram, inclusive, que a reunião existiu, eu estava lá. Quando a FIFA chama todos os piratas, ou o que ela chama de fornecedores, né? Todos os fornecedores, ela está estimulando uma concorrência desleal,
ela está gerando confusão de mercado, que é outra tipificação da lei da patente. E você percebe que nada disso foi observado na sentença. Na própria sentença não se fala nada disso. Então, além desses fatos, se a própria juíza reconhece que há uma patente e ela está em vigência, por mais que haja uma liminar que suspendeu o uso, por mais que haja um parecer do INPI propondo uma nulidade, isso é um outro debate, inclusive que eu falo de suspeitas gravíssimas de como isso foi dado, até porque o INPI contradiz ele mesmo. A minha patente foi concedida, validada 2 vezes dentro do próprio INPI. Então, o advogado-geral da União, que defende o INPI, disse que assume que é um órgão falho. Então, se ele é um órgão falho, por que está valendo essa vez e não valeu das outras? Entendeu? Então há um bom debate sobre isso, obviamente isso dentro do processo legal, né? E com todo o direito ao contraditório, que a FIFA se manifeste, etc. Mas há ali dentro do processo legal coisas que são assim surreais. Você fala, cara, ela tá negando o óbvio. Por exemplo, quando ela diz que o spray não estava na regra, que o que vale é o idioma inglês. Ela tirou o spray da regra lá em 2018, totalmente, e usou isso como argumento aqui na Suprema Corte, ou seja, mentindo para a Suprema Corte. O que, obviamente, leva o juiz, que o ministro, que estava provavelmente com uma boa observância ao direito ao contraditório, de ter considerado a argumentação da FIFA e emitiu o efeito suspensivo da liminar. E foi induzido ao erro por essa mentira. Exatamente. Então, quando o ministro, bem intencionado, escuta o argumento do contraditório da parte da FIFA, mas aquele argumento, por si, ele cai por terra, porque a própria pessoa que diz que havia um perigo em mora inverso, que havia um risco do mercado, de uma ferramenta fundamental ao jogo, vital ao jogo, lá atrás ela tinha tirado da regra, entendeu? Então, assim, são coisas que não batem. E esse debate, eu fico muito tranquilo de discutir isso. A FIFA, inclusive, ameaçou me processar, que eu estaria sendo leviano, atentando contra a honra da FIFA, mas primeiro, eu não falo sem provas. Tudo que eu estou falando eu tenho como provar. E eu estou muito tranquilo. Não é a primeira vez que a FIFA diz que vai me processar. A FIFA, quando eu comecei as notificações, após esse escroto programa de qualidade que a FIFA promoveu, convocando todos os piratas, me encaminhou ao Comitê de Ética da FIFA e me encaminhou ao Cunha Emanuel, que é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. E o Cunha Emanuel me ameaçou me processar também. Inclusive, foi engraçado, porque ele me acusou de coisas levianamente, como eu disse, eu tenho como provar. Eu confirmei tudo que eu falei, mandei para ele um gostinho de algumas provas que eu tinha, e disse para ele que o que ele estava me acusando era completamente errôneo, leviano, e que eu obrigava ele, inclusive, a retirar a afirmação do que eles estavam falando, inclusive dei o caminho para que ele tomasse uma atitude. Resultado, um dos maiores escritórios de advogado do mundo não me processou e teve que fazer o que eu pedi para ele fazer. Então, assim, não é a primeira vez que eu já venho ganhando da FIFA. Eu ganhei da FIFA na parte técnica, que levou 12 anos para que ela fosse convencida que isso é uma coisa boa. A própria IFAB e a própria FIFA disse que o spray é vital ao jogo, inclusive a corte. O que não se explica é ela ter destruído o mercado lá atrás, quando ela tira silenciosamente da regra. Das vezes que a FIFA veio para cima de mim, como um bom brasileiro, a gente aqui em Minas também, na nossa cidade de Tuiutaba, a gente não teme falar coisas que a gente tem certeza que tem provas irrefutáveis. Então, toda essa ameaça da FIFA, que vai me processar, isso não me intimida, né? E como eu disse, eu tenho feito uma defesa na justiça com respeito ao contraditório, dando a ela a oportunidade dela responder, respeitei o tempo para a aprovação da FIFA. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Inclusive, há eventuais decisões que eu, como vítima, obviamente, acho que foi injusta. Eu acredito que isso é natural, o sentimento de todo mundo que toma uma decisão contrária e ele não concorde, né, porque senão ele nem estaria na justiça brigando. Eu acredito que a juíza
ela é uma juíza extremamente competente, mas pessoas falham. Então, é por isso que existe o recurso, o processo legal de segunda instância, para se tentar reformar e provar, não é só falar, provar que o que você está falando não foi observado, ou houve um equívoco, uma hermenêutica de interpretação não condiz com a realidade do que deveria ser, e aí as esferas superiores é que vão definir se sim ou que não. Então, é muito fácil lidar nesse jogo quando você está com a verdade, né? Eu não preciso ficar desviando da verdade, inventando histórias, por isso que eu falo com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e estou muito seguro das provas. E detalhe, eu ainda não mostrei todas. Como lá em Tuiutaba a gente jogava futebol, eu era centroavante, eu conheço muito bem o termômetro nas 4 linhas. Então, eu sei o que a FIFA tem feito, como ela tem feito. Na minha visão, é sim uma litigância de má-fé, teve falso testemunho, tudo isso tipificações criminais, inclusive, muito bem tipificadas na lei. E sei com quem eu estou lidando, né? Basta recordarem aí que você está falando de um órgão que recentemente teve mais de 7 dirigentes presos no caso FIFA Gate. Então, o histórico por si, mesmo que ele não possa ser transferido à nova diretoria, o que os outros diretores fizeram, eu não posso levar isso como dizendo os que foram condenados é porque os outros também são bandidos. Eu não estou dizendo isso. Mas o modus operandi com que a FIFA tem feito, quando ela fala de fair play, de jogo limpo, etc., essa diretoria está cometendo erros gravíssimos, que ferem o código de ética da própria FIFA, a visão de compliance das empresas, que é essa questão de transparência, de conduta, né? E está ferindo leis, leis éticas, morais e legais. E dentre essas provas que você menciona, tem um momento em que a FIFA ela aconselha você a não vender a patente por ela ser a principal interessada em adquirir a patente. Então, isso significa que ela admite que você é o criador e mais à frente vem essa reviravolta, né? Na verdade, é até mais do que isso. Quando você vê, quando a juíza fala lá eu vou estar falando da sentença porque parece que já é uma conclusão do que a juíza interpretou. Mas quando a FIFA faz uma proposta de compra de $500 mil de FIFA para a FIFA, porque foi uma oferta de compra endereçado ao Grondona, então vice-presidente da FIFA e diretor de finanças da FIFA. Isso deveria ter sido visto como uma prova cabal de que a FIFA tinha a mão de ferro sobre o projeto. Porque se a FIFA quisesse comprar de mim, ela poderia até mandar em cópia para o seu diretor de finanças, mas endereçado a mim e não ao seu próprio diretor de finanças. Na matéria da Sport TV, lá mostra que o Grondona diz, isso é como se fosse mil. Quem está dizendo isso é o vice-presidente da FIFA, membro de todas as comissões da FIFA, membro do Conselho Executivo da FIFA, e ele está falando com o Blatter. Então, são provas assim que mostram que a FIFA detinha a mão de ferro e eu fui obediente ao que a FIFA me solicitou. Eu vi essa matéria e ela até, de alguma forma, se apropriou do chegou em 2009, por exemplo, eu tinha dito ao Thierry que o momento da aprovação técnica, depois que passar da aprovação técnica, o momento do spray no futebol seria um momento muito oportuno das virtudes que essa invenção tem como ferramenta de marketing, né? Porque ela está dentro das 4 linhas, ela participa de um momento crucial, é o maior momento de perigo de gol numa partida, é o tiro indireto, porque deveria ser o pênalti, mas nem sempre o pênalti acontece dentro dos 90 minutos. Então, sempre que há uma barreira ou um tiro indireto, tanto que vários cobradores, né, de faltas se consagraram no futebol, porque é um momento muito decisivo. Então, você tem ali dentro uma ferramenta com essa capacidade de visibilidade, além do que ela fornece a questão técnica, você tem a capacidade de uma visibilidade de participar do jogo, de estar no momento decisivo. Então, isso, do ponto de vista de marketing, ele seria muito propício, né,
a uma grande ação, e isso viabiliza números fantásticos em termos de recursos para o próprio futebol, ou de valor da ferramenta, coisa que isso tudo não está sendo considerado, entendeu? Então, quando eu falo disso, eu falo dentro da minha visão do que eu tenho da ferramenta que eu criei. Eu não saí de Ituiutaba para vender latinha. Eu não fiz um creme de barbear. Eu não fiz um produto, eu fiz uma ferramenta que ajuda o árbitro a tomar uma decisão de um problema que, como o próprio Galvão falou, eu quero ver qual cidadão vai manter a barreira no lugar. Aí você imagina, no mundo de 7 bilhões de pessoas, aonde todas as pessoas estão convivendo diariamente com um problema que é alvo de debate em todos os canais de televisão, que o problema da barreira não tem solução. O problema da barreira não tem solução. E se houvesse uma solução, se já tivesse sido inventado um spray por alguém, isso já estaria no futebol, entendeu? Então, assim, é tão absurdo a forma com que isso está sendo visualizado, né, e visto, porque é muito simples. É novidade? Sim, não existia spray antes do futebol. Funciona? Sim, os testes provaram. Quem é o inventor? Eu tenho as patentes que a própria FIFA, a própria Justiça reconhece. Então, nós estamos discutindo o quê? Por que depois de 20 anos de ter feito tudo o que eu fiz, eu ainda tenho que discutir se eu sou o inventor da patente? Então, é algo assim tão surreal, tão absurdo. E repito, estou falando como alguém que viveu 20 anos. Eu praticamente não vi meus filhos crescerem. E isso é, inclusive, ironizado pela FIFA no processo, como se eu fosse um oportunista tentando retirar dinheiro da FIFA. Me chamou de fracassado. Então, existem aspectos morais nessa disputa que estão muito aquém da verdadeira conversa, né? Eu fiz o meu dever de casa, eu inventei, eu patenteei. Mais do que isso, mais do que muitos inventores, eu implantei isso no jogo. Eu implantei isso no futebol. Todos os testes do mundo, todo o raciocínio de convencimento técnico foi feito através de mim. Eu frequentei a FIFA por mais de 15 anos, eu tive nos congressos FIFA em todas as partes do mundo. E, neste momento, nós estamos discutindo o quê? A FIFA, ela veio aqui no Brasil, ela levou do Brasil 9 bilhões sem pagar impostos, nos fez criar a lei da Copa. Ela disse que os brasileiros deveriam tomar um chute no traseiro, e ela usou da justiça para defender os direitos dela. Quando ela está na contramão, que é ela que tem que responder, aí ela diz que não reconhece a justiça brasileira, ela diz que nunca convocou os fornecedores e a prova cabal está lá. Ela mente o tempo inteiro no processo. Uma hora diz que é fundamental, outra hora diz que não, tanto faz. Uma hora diz que está na regra, depois diz que não está na regra. Aí depois diz, não, o que vale não é o espanhol, é o inglês. Então, assim, meu Deus, é tão surreal essa história. E talvez ela não esteja mais fácil de ser compreendida pelos telespectadores, espectadores, o mundo em si, né, que tem o direito à informação, porque eu creio que muitas das imprensas elas têm medo das retaliações da FIFA, que enquadra as pessoas que falam mal dela, e eu vi muito isso dentro da FIFA, falo isso com muita seguridade. Tem a cordinha lá que separa a imprensa da FIFA, né? E ela qualifica as pessoas como persona non grata. Entendeu? Outro ponto que você pode observar. A FIFA, antes, ela estava calada. Aí ela disse que não reconhece a justiça. Aí, como a decisão da juíza foi a favor da justiça, ela divulgou para o mundo inteiro que agora ela reconhece a decisão da justiça brasileira. Então, existe a discussão técnica, que é processual, e nisso daí eu estou muito tranquilo. Agora, existe essa questão moral, da qual eu me permito falar, né? Então, você vê, se a FIFA diz que não reconhece a justiça brasileira, aí ela toma da justiça brasileira uma sentença favorável, aí ela já reconhece a justiça brasileira, entendeu? Dessa decisão recente, ela fez uma nota. Ela divulgou no site oficial dela, comemorando o jurídico da FIFA, comemorou, inclusive, no Twitter, como uma vitória
pessoal, tipo, nossa, ele escreveu No More Speculation, não há mais especulações. E detalhe, é um processo que cabe recurso, nem é a final, é só um primeiro tempo. Isso mostra o desespero da FIFA de querer dizer para o mundo que ela está certa, e ela não está. Então, qual que é o meu desafio? Eu tenho um desafio processual, do qual eu estou muito tranquilo, tenho, inclusive, mais provas, mais elementos. Aí vai falar, por que não está nesse processo? Porque ele, para mim, ele está na parte de outras demandas que eu tenho contra a FIFA. E dentro do processo legal e da lei, eu tenho como recorrer. Aí, agora, do ponto de vista moral, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Você tem um presidente dizendo que a FIFA mudou, e eu tenho aqui provas cruciais que a hora que eu expor isso, vai ser vergonhoso para a FIFA. Vergonhoso. Então, resumidamente, o que eu estou passando aqui nessa oportunidade de diálogo, principalmente para a minha cidade, é que eu sou um ituiutabano, um cidadão comum, e hoje você tem o maior órgão do mundo comemorando uma vitória sobre mim, porque ele estava desesperado da minha visão, de ter uma resposta favorável daquilo que não tem resposta, daquilo que é assim, é vergonhoso. Eu costumo dizer que há vitórias que são verdadeiras derrotas. Eu vou ilustrar isso não comparando, porque há uma diferença muito grande, mas, por exemplo, a vitória dos Estados Unidos sobre o Japão com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, onde ela mostrou a força do poderio bélico dela, foi uma vitória, mas foi uma grande derrota humana. Hoje você vê, inclusive, manifestações mostrando a vergonha que isso foi para o mundo. Então, existem vitórias, e é isso que talvez a FIFA não esteja compreendendo, é que existem vitórias que, de tão absurdas, tão desproporcionais, tão incoerentes, elas serão uma vergonha histórica. E é disso que eu estou falando. Eu não estou acusando a FIFA, porque, na verdade, o que existe lá são pessoas. Pessoas que estão com uma visão muito pequena, que não entendem a grandeza da FIFA. Eu, no final, estou, inclusive, defendendo a FIFA, porque eu sempre achei a FIFA um órgão promissoramente excelente para a humanidade, porque quando a FIFA faz algo bom, ela tem a força de envolver o mundo. O futebol é uma das coisas mais amadas e a FIFA consegue ser odiada. Ela precisa rever conceito. Então, o que eu estou tentando provar para a FIFA, apesar que muitos acham que eu estou acusando a FIFA, eu não quero destruir a FIFA e nem destruir o futebol. Eu fiz algo bom para o futebol, reconhecidamente bom para o futebol. Eu não estou atrás só de dinheiro. Agora, essas reflexões elas precisam ser promovidas. Eu vou correr o risco da FIFA interpretar que eu estou defamando ela, difamando a honra dela. Ok. Qual é a consequência? Me prenderem? Ok. Eu estou disposto a pagar o preço. Mas o que eu estou tentando é fazer uma reflexão no mundo onde essas entidades elas precisam entender o seu real papel. Se a FIFA, no imaginário dos absurdos, ganhasse de mim, conseguisse dizer que eu difamei ela e me prendesse, isso seria uma vitória daquelas que vão envergonhar a própria história. É disso que eu estou falando. Entendeu? Não faz sentido eu, depois de 20 anos de ter introduzido algo excepcional dentro do futebol, ter que provar nessa altura do campeonato que eu sou um inventor. Se no processo a FIFA reconhece que eu sou inventor, que existe uma patente, ela não reconhece isso nem nos anais da história. O meu nome está muito mais no Google do que no site oficial da FIFA, que é a dona da bola. Meu Deus, algo está muito errado no mundo. E eu estou muito disposto a propor essa reflexão moral e pagar o preço se necessário, porque o meu discurso ele não é um discurso de ódio. Como eu disse, a FIFA bem conduzida era um patrimônio para a humanidade. O futebol é um patrimônio para a humanidade. Então, eu não tenho discurso de ódio em cima da FIFA, pelo contrário. Eu vou mostrar brevemente a carta que eu mandei ao presidente Infantino. Eu estou alertando essas coisas que eu estou falando aqui com você, eu alertei ao presidente Infantino. Eu já havia alertado o presidente Blatter, dizendo que todo império cai. 1 mês, 2 meses depois, ele caiu. Então, nesse momento de pandemia, me desculpa estar falando tanto, mas nesse momento de pandemia, onde todos somos chamados a uma reflexão de uma reforma íntima,
reflexão de valores, do que realmente a humanidade precisa para seguir em paz, em harmonia, em respeito às leis, à ordem, né, às disciplinas. A FIFA está insistindo numa mentira. E como eu disse, se ela é uma bomba atômica em cima de mim, a história vai dizer que eu seria uma Nagasaki, uma Hiroshima, que foi vergonhoso essa vitória abusiva dela pela força do poderio que ela tem. Eu não estou me comparando às vítimas de Hiroshima, porque é uma situação muito mais drástica, muito mais dramática. Não, Né? eu entendi a analogia. Estou fazendo só analogia para explicar. Seria uma vitória que ela não se orgulharia. É uma vitória que ela vai sentir vergonha futura. Não é só de não se orgulhar. Vai chegar um momento, e é isso que acontece, a história ela continua, chega um momento que a humanidade fala, como fomos capazes de fazer isso? Entendeu? Então, a minha comparação com esse caso de Hiroshima e Nagasaki é só para mostrar que existem vitórias que envergonham a alma humana. O meu caso é é uma vida de sofrimento, de dedicação, né, de luta, mas não se compara, está anos-luz abaixo da barbárie que foi essa situação lá no Japão. Mas ela serve para ilustrar que existem vitórias que são verdadeiras derrotas e que, além de você não se orgulhar, você sentirá vergonha de ter feito tais práticas. É disso que eu estou falando. Bahrein, claro que a reparação financeira, sobretudo na questão moral que você comentou, ela é importante, mas o que você está me dizendo, o que você está me fazendo entender é que tem mais uma questão mesmo de reconhecimento do que necessariamente a parte financeira. Mas eu queria saber, nesses 20 anos, você mais investiu do que teve rendimentos com a ideia? Como é que está essa balança? Então, no processo, a FIFA diz que eu faço ataques e eu estou bombardeando a FIFA, uma verdadeira batalha. E ela faz uma ironia que eu sou muito filosófico. Ela escreve isso, que eu fiz ataques filosóficos com ela. Ou seja, a FIFA não está entendendo o meu discurso. E para quem não se entende nem de inglês para inglês ou de inglês para espanhol, talvez ela não entenda o português brasileiro, né? Então, é uma luta que não tem a ver com dinheiro, não, somente dinheiro. Dinheiro, pelo menos na nossa formação aí em Piutaba, dinheiro é a consequência de um trabalho. Então, ele é natural para aqueles que se esforçam, que faz algo bom. A remuneração, o retorno, ele é algo muito natural. O quanto de dinheiro, quando eu comecei esse projeto, eu fui na Unicef para que isso tivesse uma causa social. Eu fui só que como era no começo, a Unicef nem acreditava que isso ia ser aprovado. Eu tive na Fundação Gol de Letra do RAI, em São Paulo, e falei com eles para que isso tivesse uma aprovação, um benefício social. Eles também não, no começo, falaram, quando virar algo, talvez seja interessante, mas até que vire algo, nós não temos como estar embasando isso. Depois, o próprio SOS Crianças Mundo da FIFA, que é uma instituição que a FIFA ajuda. Eu propus o Fundo Mundial da Arbitragem para uma das causas dos árbitros, que é a profissionalização da arbitragem, que os recursos pudessem ser usados. Então, foi com esse discurso que eu cheguei na FIFA. Só que o que eu encontrei foi assim, pasmem, eles não estão nem aí para isso. Entendeu? Eles não estão nem aí. Então, é mais ou menos assim. O SOS Crianças Mundo, a FIFA salva 1000 garotos e fala que salvou o mundo. É o que se chama de marketing social. A arbitragem, não, isso daí não é algo que a FIFA queira neste momento. Tanto que é uma discussão e um pleito dos árbitros até hoje, para que a FIFA reconheça a profissionalização do árbitro. Ainda não é reconhecido, pelo menos mundialmente não, né? Então, foram debates que eu levei. São debates, sim, ideológicos, debates filosóficos, que me tiraram da minha cidade para ir atrás do mundo. Mas como é um debate tão piegas para a FIFA, tanto que ela critica isso no processo, e não há um espaço para se defender essas coisas na grande imprensa,
como eu disse, até pelo fato de que muitos têm medo ou receio ou se reservam ao direito de não divulgar para não ser considerado persona não grata. Eu penso que é isso, porque não faz sentido. O livro da regra foi profanado e a imprensa mundial não percebeu. Hoje, quem sabe responder qual é a regra do jogo? Tem o spray ou não? Já esteve na regra do jogo? São perguntas que, imagina, o futebol é um esporte olímpico, que é promovido pelo próprio COI. Então, qual é o futebol? Pergunte ao COI. Qual é o futebol que se disputa? Tenho certeza, ninguém sabe responder. Então, deveria ser um assunto que deveria estar sendo discutido, não a meu favor, eu não preciso dessa proteção. A minha luta é com a FIFA na justiça e dentro do processo legal e da lei. Agora, como cidadão, eu posso promover esse debate, essa reflexão que eu estou fazendo. Entendeu? Até porque uma coisa influencia a outra. Porque, no final, se você vê a decisão da juíza, eu sou hoje um condenado da justiça. Eu tenho sequelas. Depois de 20 anos de luta, de ter feito algo que revolucionou o futebol mundial, reconhecido pela própria FIFA, pela própria IFAB, pela própria estrutura do futebol global, entre torcedores, comentaristas, imprensa, todo mundo que envolve, acham que é uma ferramenta excepcional para o futebol. E hoje eu estou condenado. Você imagina, se isso não transcende uma disputa, se isso não tem que vir para o âmbito das discussões filosóficas, as discussões piegas que a FIFA acha que eu tenho. Entendeu? Imagina, nós estamos falando hoje de um direito fundamental, que isso está enquadrado, inclusive, nos direitos humanos. Tá? É o artigo 17 dos direitos humanos da ONU. Um direito fundamental. Entendeu? Então, eu ainda não comecei a brigar com a FIFA. Assim, eu chamei isso de primeiro tempo só para ilustrar. Mas, assim, eu nem comecei ainda. A FIFA está cantando uma vitória que ela não tem. Até pelo aquele fato que eu te disse. Não vai ser uma vitória... mesmo que houvesse uma vitória no imaginário dos absurdos, uma vitória legal, ela seria uma vitória imoral. E isso vai custar muito caro para a FIFA. Entendeu? Isso vai custar muito caro para a história. Reni, a minha pergunta em relação às cifras, eu nem quis dizer faltou de valores, te responder. mas é que assim, não, mas faltou te responder. Não tem juízo de valor. Na verdade, eu acho que você tinha que estar milionário, porque o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo usa uma ideia sua. Eu até te peço desculpa, faltou responder. O que é sobre valores? Vamos lá. Sobre valores, quais são os ativos da ferramenta que eu criei? Ela possui a venda de latas, que é o natural, porque é um produto, né? Então ela possui a venda de latas. Ela possui a imagem, a associação de imagem que se pode gerar essa ferramenta. Exemplo, quando o Ronaldo, fenômeno, fazia um gol e fazia assim, ele associava a imagem a número 1, que era a Brahma, e nem necessariamente está escrito nada ali, que é Brahma nem nada, mas associava a imagem. Isso tem um valor no mercado, do ponto de vista de marketing, gigantesco, poder associar a imagem. Exemplo, a Vale do Rio Doce, ela planta uma árvore e ela diz que está fazendo reflorestamento. E ela gasta muito mais nas propagandas do que necessariamente no plantio da árvore. E ela associa a imagem dela ao marketing ecológico. Então, associar a imagem tem um valor muito grande, é um ativo gigantesco dentro do mercado de marketing e corporativo. Além do que a visibilidade desse produto, como foi o caso que eu havia sugerido, o cinturão, os artes, foi inclusive usado na Copa América Centenário, onde a PPG Comex patrocinou a Copa América e estava lá escrito PPG Comex no cinturão da arbitragem. Então, existe a visibilidade dentro do campo desses momentos que o futebol vive, né? Onde o spray ele é visualizado, que é uma coisa mais óbvia dentro das TVs, é a visibilidade de um produto. E as medições dão de 7 minutos a 15 minutos. Você imagina isso em todos os canais de televisão do mundo. Quanto vale uma propaganda de uma ferramenta que você associa a imagem fora e dentro de campo e ainda vê a visibilidade da sua marca no cinturão dos árbitros? Isso no mundo inteiro, em todos os canais de televisão do mundo. Eu criei o spray de maior visibilidade mundial. O meu spray, ele é o spray de maior visibilidade mundial. Então, quanto vale isso? Entendeu?
Aí a FIFA havia prometido não menos que 40 milhões de dólares na Copa do Mundo e a gente já estava meio ali, a FIFA já com comportamentos, porque a FIFA, mais do que ninguém, ela sabe disso. Ela sabe que a imagem do árbitro é uma imagem ímpar dentro do futebol, porque é uma imagem que, inclusive, não permite conflitos de marca. Então, uma marca neutra como Johnson & Johnson, como PPG Comex, como Gillette, que já patrocinaram o futebol, essas marcas poderiam ser globalmente vistas, inclusive quando a marca dela não estivesse dentro do campo, quando ela não tivesse uma leitura. Então, a FIFA sabe o valor dessa ferramenta, tanto do ponto de vista técnico, que ajuda o futebol, quanto do ponto de vista de marketing, como instrumento de negociação. Além disso, a FIFA fez um programa de qualidade que ela ia vender o selo FIFA. Então, para ela vender o selo FIFA que vai na bola, que vai nas camisas, dizendo que aquilo tem um padrão FIFA, o chamado padrão FIFA, a qualidade do produto, isso tem um valor muito grande. Então, essa ferramenta, se ela pudesse ser da FIFA, se não tivesse o Mineirinho de Tuiutaba no meio do caminho, seria um grande instrumento, não somente técnico, quanto também um instrumento de possibilidades de negócios econômicos e financeiros. Então, qual o valor disso para o mercado? Ele tem valores tangíveis e intangíveis. Então, isso passa de 100 milhões de dólares e, obviamente, algumas valuations já deram sinais pelo próprio histórico do futebol que podem valer, inclusive, até muito mais. Depende se a FIFA quisesse conduzir isso de forma correta. Só que ela optou o caminho do usurpar, o caminho do não reconhecer, o caminho do negacionismo, o caminho de profanar a regra do jogo, inclusive prejudicando o futebol. Ela optou esse caminho. E nesse caminho virou essa lambança toda. Tá, e agora eu tendo que, depois de 20 anos, discutir quem é o inventor do spray. Está no Google. Basta tentar achar datas anteriores no Google, spray no futebol. Nos anos Entendeu? 90, Então, assim, não vai o que achar. nós estamos discutindo? Realmente, o que nós estamos discutindo? Eu já ganhei essa batalha. Possa ser que eu não receba a taça e nem o dinheiro, mas eu já sou um vitorioso, tanto do ponto de vista técnico quanto moral. Não tem como a FIFA ganhar de mim. Não tem como. Não se pode cambiar a história. Não se pode mudar a história. Entendeu? Então, para mim, não existe derrota nenhuma. O meu discurso é muito claro. É uma pena eu não ter o espaço como deveria ter o assunto, porque esse assunto filosófico, que a FIFA entende como piegas, ele é extremamente lúcido. Se colocar numa mesa de debate eu e Infantino, o Infantino vai ter como se diz, uma aula de como a FIFA deveria estar conduzindo o futebol para não ser odiada, porque ela tem na mão o esporte mais amado do mundo. E se ele está sendo odiado, ele precisa rever conceitos. Né? Então, assim, ela prefere gastar com advogados do que reconhecer o óbvio. Entende? Então, não tem como eu perder, tem como eu ser preso, tem como eu ter que pagar, tem como eu ser punido, tem como eu não receber, tem como eu ser escrachado, esculachado, mas não tem como dizer que eu estou mentindo. Entendeu? Não tem como dizer que a minha verdade, a verdade de Tuiutaba, Minas Gerais, da 37 com a 18, não tem como dizer que essa verdade é uma mentira. E eu tenho como dizer que essa inverdade da FIFA é, sim, um grande escândalo, uma grande mentira. Agora, em relação ao seu parceiro de briga, vamos dizer assim, o argentino Pablo Silva, como que ele surgiu? E aí eu tenho a impressão de que poderia ser uma segunda briga e você tinha uma briga maior, né? Não sei como que ele apareceu, se dizendo também criador, e você acabou chegando nesse consenso. Eu joguei futebol, eu jogava no Botafoguinho de Tuiutaba, camisa 9, centroavante, fui artilheiro do campeonato várias vezes. E eu sempre tive uma visão muito diferente. Quando eu jogava com a associação e com Boa, era diferente. Só para
só para o pessoal entender, já que o público é abrangente, Associação Esportiva Ituiutabana e o BOA, que hoje é o Boa Esporte de Varginha, infelizmente, na época já era o apelido do Ituiutaba Esporte Clube. E era a grande rivalidade da cidade. Você jogar com essas equipes, você sendo de um time de bairro, do setor sul ali, você ia jogar com a associação, o gosto era outro, né? Então quando você conhece o termômetro dentro das quatro linhas, você percebe que aqui na América do Sul, a Argentina é o nosso maior adversário, não o nosso maior inimigo, mas o futebol que tem a altura do que você fala, poxa, maneiro jogar com esse time. Como o próprio Galvão diz, ganhar da Argentina é muito melhor. E eu nunca gostei, porque eu sempre me relacionei com todos os clubes aí em Ituiutaba. Então, eu era amigo do pessoal do BOA, eu era amigo do pessoal da associação, eu era amigo de todas as pessoas. Obviamente, muitos não gostavam de mim, porque eu era um centroavante muito provocativo, né? Até porque futebol envolve muita paixão, muita passionalidade. Mas, salvo essa questão, que ninguém é obrigado a gostar de mim, eu me relacionava muito bem com os supostos adversários. Quando surgiu, depois de 8 anos, isso é outro mico na história, eu comecei em 2000. Em 2001, nós estávamos dando entrevista coletiva na Argentina, e o El Clarín fez nota do spray na própria Argentina. As páginas do Google estão aí, para digitar quem é o inventor do spray. Então, eu nunca briguei dizendo eu sou o inventor do spray, porque isso está nas páginas da história. Eu não preciso discutir isso. Mas aí surge, em 2008, um argentino que começou um projeto similar. E como eu tenho esse discurso criticado pela FIFA piegas, eu sou muito piegas, eu tenho essa questão ideológica de um mundo melhor, de fazer o inimigo ser amigo, né? De você poder união entre os povos. Então, isso tudo mexia muito comigo. Eu liguei para o Julio Grondona e fui à Argentina, na AFA. Ele me recebeu, inclusive, com o jurídico dele, com medo da peleia, que se habla em espanhol, da briga que ia ter. E eu cheguei lá e desarmei. Falei, não, Grondona, pela primeira vez na história, Brasil e Argentina podem vestir a mesma camisa. E vamos levar isso para a aprovação, porque é uma coisa muito boa para o futebol. Então, eu quebrei essa cortina de ódio, de ressentimento, de ataques entre Brasil e Argentina. Hoje, eu chamo os argentinos de hermanos, e eles me chamam de hermanos. Isso, para mim, é uma das grandes vitórias do ponto de vista espiritual, ou como prefira a FIFA, do ponto de vista piegas, que eu tenho como glória nesse projeto, porque eu fiz argentinos verdadeiros hermanos, pessoas que dá vontade de abraçar, que a hora que entenderam esse sentimento de desconstrução do ódio, realmente a Argentina fez parte muito inteligente do jogo para que isso fosse aprovado. Foi uma honra jogar com os argentinos. É você imaginar Pelé, Maradona vestindo a mesma camisa, Neymar e Messi jogando no mesmo time, entendeu? Então, foi com esse sentimento que se deu a união entre o argentino. E não pense que foi fácil. No começo, houve, sim, aquela rixa, aquela desavença, porque los hermanos é muito complicado você conseguir fazer, mas eu sou brasileiro, eu sou mineiro. Costumo dizer, se o Rio de Janeiro, que é considerado um estado muito anfitrião do Brasil, se ele está de braços abertos, aqui em Minas a gente abraça e ainda nina. Nós mineiros, vamos dizer... Serve pão de queijo e café. Nós mineiros, nós tem esse trenzinho, essa coisinha de... Chega mais, vem cá, deixa disso, vem cá, eu gosto mais de você. Entendeu? Então, nós temos isso. É parte da nossa cultura. Foi assim que eu aprendi em Ituiutaba. Minha mãe era uma pessoa extremamente dócil, da mesma forma que meu pai extremamente guerreiro. Então, esses elementos foram a base para que eu levasse isso para o mundo. Você entende como esse meu discurso piegas, que a FIFA diz que é piegas, é o que fundamenta esse projeto? Eu não estou muito preocupado. Eu tenho uma frase que diz assim, quem é mais comprometido com a luta, venceu um detalhe. A minha missão aqui é movimentar
o raciocínio. É brigar pelos meus direitos. Obviamente, a minha família vai ser bem amparada se eu tiver a vitória material, mas a vitória espiritual, essa ninguém me tira. A vitória técnica, de que isso esteve dentro da regra do jogo, ninguém me tira. E que isso só saiu da regra do jogo porque foi anti-fair play. O que a FIFA fez é uma vergonha. Então, hoje você tem um mineirinho da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, da 37 com a 18, que nasceu ali na 37 com a 18, dizendo para o maior órgão do mundo: que coisa feia. Que coisa feia. E o maior órgão do mundo está dizendo: que coisa bonita que você fez, porque o spray é fundamental. Entendeu? Então é isso. Ninguém me tira essa vitória. Ela pode não encher a barriga, mas eu sei o que eu fiz. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou indo destruir a FIFA como ela acha. Pelo contrário. Talvez eu esteja defendendo a FIFA mais do que os advogados dela. Entende? Porque, como eu disse, os advogados da FIFA, se eles, no imaginário dos absurdos, ganharem isso, isso vai representar uma grande derrota para a FIFA, uma derrota histórica, vergonhosa. Entendeu? É isso. Reine, e como que essa luta, o quanto ela ocupa da sua rotina? Agora, uma curiosidade mesmo do empresário, do publicitário, enfim, você falou que, de certa forma, a venda de latas, ela é um ativo, né? É uma coisa da sua ideia que tem vida, mas o quanto isso, você mencionou agora há pouco, né? Que até mesmo ver os filhos crescer, né? Porque você teve que viajar muito. Como que é isso na sua rotina? Você tem outras atribuições ou realmente essa disputa ela toma o seu tempo, ela toma a sua energia até? Olha, eu na verdade, eu tomei um grande calote. Eu tomei um grande tombo. Houve uma destruição de mercado, aonde eu deveria ter sido reconhecido e remunerado, foi um grande calote. Então, sobrou dívidas, sobrou... Eu estava já até 2014, começou em 2000, então eu estava 14 anos fora do mercado. Então, assim, meu mundo caiu. Meu mundo veio ao chão. Agora, eu sempre tive habilidades na área de marketing, publicidade, então, fazendo um bico aqui, outro bico ali, eu conseguia, né, meio que vir sobrevivendo. Então, não foi fácil, não é fácil. Teve uma matéria no Daily Mail da Inglaterra que mostrou, foi inclusive na fazenda, eu cheguei a literalmente capinar. Você entende? Eu tinha feito algo gigantesco para o mundo e estava, inclusive, capinando. Eu não era, para não dramatizar, coitadinho, eu não só capinava, eu também fazia os projetos de marketing da fazenda, eu fazia parte da parte estrutural do raciocínio, mas eu sou um cara de pôr a mão na massa. Então, assim, eu entrava numa fossa e fazia ela. Trabalhei servente pedreiro, trabalhei de operador de máquina e trabalhava junto com o dono como se eu fosse o diretor da empresa. Então, eu não sou um coitado, eu sou um faz-tudo, entendeu? Mas foi assim, tendo que me reinventar, que eu consegui chegar até aqui. E agora veio essa grande pandemia, que está difícil, inclusive, para quem tinha estabilidade, você imagina nessa situação. Então, é muito atípico. Tem horas que eu me pergunto como foi possível sobreviver a tudo isso, e a única explicação é que existe uma mão divina que amparou, que guiou e, de alguma forma, me blindou, me protegeu neste caminho. Né? Os próprios advogados que eu tenho, que são renomados e muito competentes, extremamente excelentes, foram pessoas que acreditaram nessa verdade, senão não teria condição de ter eles. Então, como se diz, quando faz essa comparação Davi e Golias, eu acho que ela tem muito sentido, não só pela desproporção do tamanho da FIFA para um homem comum, mas pela proteção divina que eu realmente tenho tido, que eu tive durante esses 20 anos. E Davi, pela história, era alguém abençoado e protegido por Deus. Então, sendo bem honesto, eu não sou o grande sábio dessa história. Eu sou, às vezes, uma pessoa temente a Deus, ou que acredita em Deus, que teve muita ajuda divina.
Então, se eu estou vivo nessa luta até hoje, muito mais confiante cada dia mais, é porque eu sei que assim eu teve momentos mágicos nesse projeto. Eu, inclusive, já contei alguns casos em palestras que eu dei em universidades e empresas multinacionais, como o caso foi a Souza Cruz, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Teve pessoas que iam do choro às gargalhadas. Existe uma grande história por trás desse projeto, de como as coisas foram acontecendo. E é muito rica. A coisa que eu mais ouvi é: por que você não faz um livro? Inclusive, existem produtoras conversando, produtoras de cinema, que inclusive já participaram do Oscar, querendo fazer a história, achando interessante o briefing dessa história. Por isso que eu estou dizendo, são páginas da história, né? Então, é possível que isso vire algo que possa inspirar. Aí, esse meu discurso piegas, que a FIFA acha bem piegas, talvez ele possa inspirar o mundo. Lá em Joanesburgo, eu dei entrevistas lá à imprensa. Eu vi africanos, que a gente tem a maior solidariedade pela afinidade, né, de mistura racial que nós tivemos e cultural entre esses dois países. Perdão, são nossos irmãos mais íntimos, talvez mais íntimos que os próprios colonizadores, né? Mas os africanos nos são muito nosso sangue, na nossa cultura, é o nosso samba, a nossa música tem muita influência. Então, eu vi muitos africanos se dizerem inspirados com a minha história. E isso são coisas que me enchem o coração. Então, assim, se a minha história, talvez para mim, não seja um resultado que gratifique os meus esforços, mas talvez ele ajude a inspirar o mundo. E é por isso que eu não vou me calar. É por isso que a FIFA não vai me intimidar em dizer: você está ferindo a minha honra. Se a FIFA tiver condições, e ela tem, porque ela é bilionária, ela é o Golias, né, que todos temem, se ela tiver condição de me prender, que prenda. Mas eu não vou me calar, porque meu discurso não é esse. E, como eu disse, eu não estou dizendo ao Infantino: vocês são a escória, os bandidos. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo: vocês precisam rever conceitos. Isso que vocês estão fazendo são condutas muito ruins, são má condutas que não cabem, não encaixam, e não são condutas que condizem com quem tem transparência. Então, esse discurso de lobo, esse discurso de ovelha na boca de lobos, alguém tem que fazer alguma coisa, eu estou fazendo. Então, eles têm a oportunidade de rever conceitos e passar a fazer o discurso correto. É essa a oportunidade, é essa a proposta dos meus discursos, quando eu falo na imprensa, quando eu faço esse diálogo. Então, não tem ninguém aqui querendo destruir a FIFA e nem usurpar dinheiro da FIFA. Eu quero que me é de direito, se possível. E, se não for possível, eu, pelo menos, darei uma grande lição de moral ao mundo. Como eu disse ao Thierry, veio lá, diretor de marketing da FIFA, dentro da sede da FIFA. Eu falei assim: cara, você não está entendendo. Primeiro, você não tem inteligência para estar nessa cadeira. E, segundo, eu vou gritar até o mundo inteiro me ouvir. E vou dar uma grande lição de moral ao mundo. Não é que eu vou ensinar moralidade ao mundo. Eu vou dar uma grande inspiração de moralidade ao mundo. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Bacana. Agradeço demais a sua atenção. Papo, deu 1 hora de papo agora e rendeu bastante. Eu converso muito. Não, mas é bom assim. Quando a conversa flui, é muito bom. Uma última pergunta, já com o meu agradecimento. O que você espera dos próximos passos? É alguma coisa, pelo que você tem conversado com os advogados, que leva tempo? Nós estamos falando aí de anos pela frente. E, como você disse, né, tem patentes espalhadas por mais de 40 países, então não vai ser uma coisa rápida. Mas você tem alguma expectativa dos próximos passos? Esse jogo no Brasil, ele exige agora que eu entre em recurso, senão ele dá por trânsito em julgado. Então, tem um tempo hábil para que se faça o recurso. E esse recurso, obviamente, já está sendo feito. E a gente vai entrar com o recurso. Uma vez entrada, vai depender da segunda turma, da segunda instância, deliberar sim ou não.
Enquanto isso, paralelamente, tem o processo da nulidade da patente, que a FIFA entrou contra mim, no qual ela me fez réu no processo. Fora essas questões do trâmite legal, que cabe um recurso no Brasil, né, para que os juízes tenham todos os elementos de darem os seus pareceres, e por mais que eu discorde de uma decisão que me é natural, ainda assim é uma decisão de um juiz que ela tem que ser questionada, obviamente, dentro do trâmite legal. Mas, fora isso, como eu disse, eu tenho 44 países. E, fora isso, existe um debate aí muito bacana para ser debatido com a FIFA, porque, além de uma disputa legal, isso, para mim, é uma disputa também moral, como eu avisei o Thierry lá na FIFA. Então, pode ser que eu comece essa disputa moral e que a FIFA me abafe. É um órgão do mundo. Às vezes, o inimigo é mais forte que você. Mas, se ela não conseguir me abafar, vai depender o quanto ela aguenta, e as marcas patrocinadoras, Coca-Cola, Adidas, aguenta a força dessa vitória da FIFA, que ela é uma vitória em cima de uma injustiça, de uma vergonha, como eu disse, uma vitória que vai, obviamente, ser vergonhosa, considerada vergonhosa com o passar do tempo. Então, eu não sei te precisar qual é o tempo, mas eu sei que no Brasil não deve demorar tanto uma resposta em segunda instância, mas como existe um debate aí, inclusive legal internacional, porque as 43 patentes elas permitem isso, um novo processo, então isso pode demandar bastante tempo, né? E eu não estou muito preocupado com essa questão de tempo, pelo simples fato de que eu já não estou mais, como eu disse, quem é comprometido com a luta venceu um detalhe. E cá entre nós eu já me considero vencedor. O que está sendo discutido aí é vergonhoso. Quem é o inventor? Digita no Google. No site da FIFA você não vai encontrar, mas no Google você vai. Quem tinha as patentes concedidas? Eu, ninguém mais. Entendeu? Então, nós estamos discutindo o quê? Resta a discussão do que é a materialidade, né, da disputa material, do ponto de vista que é um negócio, mas essa disputa moral aí, ela pode durar um longo tempo. É mais ou menos isso. Uma última pergunta, curiosidade que surgiu agora. Pelo menos em âmbito nacional, campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, essas federações e a Confederação Brasileira de Futebol compram o produto da Spune ou estão fazendo como a FIFA e recorrendo aos piratas? Então, desde 2017, eu instruí a fábrica a não mais servir o spray exatamente por uma questão de coerência com o que eu pedi na justiça, né? O bloqueio do uso até que a FIFA se regularizasse a sua história comigo. Entendi. Então, tudo que você está vendo aí, desde 2014, na verdade, eu não sirvo mais, porque foi aonde aconteceu o rompimento. Então, eu não atendo, eu não entrego latinhas, porque não foi isso o projeto que eu fiz. Então, o que você vai ver daqui para frente, se prevalecer a ordem da juíza aí, é que qualquer um agora pode fazer, qualquer um pode se dar muito bem com o spray de futebol e sem ter que pagar nada, e cabe a mim eu ter que pagar por ter recorrido ao que eu entendo ser uma injustiça histórica. Mas tem muita instância pela frente aí ainda e estamos na torcida aí para a justiça. Eu diria que tem muito Deus pela frente. Eles terão que vencer. A FIFA é grande, mas ela não é maior que a verdade. O homem pode muito, mas não pode mais do que Deus. Tem muito Deus ainda pela frente. Obrigado pela sua atenção, viu? À disposição, conterrâneo.